se você cometer esses erros no meio do caminho. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro. E aí você vai ficar desmotivado, vai começar a achar que a culpa é você, que você não leva jeito para investir. E por aí vai. Por isso é muito importante você saber o que você não pode fazer, para que você não fique batendo a cabeça na parede por anos, querendo ter lucro, fazendo o que não dá resultado. Então vamos lá. O primeiro erro e mais comum que te impede de estar sempre em alta investindo na bolsa é o erro do cavalo de montaria. Como assim erro do cavalo de montaria? Exatamente isso. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas alguns cavalos de montaria usam um acessório chamado antolho. Esse acessório ele serve para os cavalos não se distraírem com o que está na volta e para forçar eles a ficarem olhando só para frente. Isso acontece com alguns investidores. Quando eles olham para a bolsa, eles só sabem olhar para as ações. Eles não olham para os lados, eles só olham para onde? Ações. Para eles, bolsa é ações e deu mais nada. Muitas vezes as pessoas são enfeitiçadas por outras pessoas que mostram gráficos dos momentos de alta das ações. Elas não percebem que depois de toda a alta do investimento, vem sempre uma grande queda. Isso vale para todos os investimentos em qualquer país do planeta. Elas não se dão conta que 6 vezes só nos últimos 27 anos, as ações já caíram mais de 45%, 50% ou 60%, ou até mais em intervalos de tempo muito curtos e sem dar nenhum sinal. Esse aqui é o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Ele é tipo um termômetro das ações, ele representa o que está acontecendo com os preços delas. Quando as ações estão subindo, ele sobe. Quando as ações estão caindo, ele cai. A gente pode ver que de 94 até 95 as ações tiveram uma queda de 60%. Entre 97 e 99, uma queda de 61,55%. Entre 2000 e 2002, uma queda de 53,35%. Em 2008, uma queda de 58,91%. Entre 2010 e 2016, uma queda de 46,16%. E em 2020, uma queda de 47,24%. E além disso, tem algo que poucas pessoas percebem. Quando a gente perde dinheiro investindo, a gente precisa rentabilizar muito mais esse dinheiro simplesmente para voltar para o 0 a 0. Imagina que você investiu R$1.000 e aí por causa de uma crise inesperada, em alguns meses você teve uma rentabilidade negativa de 50%. Como aconteceu 4 vezes só nos últimos anos. Agora então você tem R$500. Quanto o seu dinheiro tem que se valorizar para você voltar a ter os mesmos R$1.000 de antes? 50% de volta? Na verdade não. R$500 rendendo 50% chegam em 750, não em R$1.000. Ou seja, depois de uma rentabilidade negativa de 50%, o seu dinheiro tem que se valorizar 100% para você recuperar o dinheiro perdido. Se você investe R$1.000 e perde 60%, agora você tem R$400. Nesse caso, você tem que valorizar o seu dinheiro em 150%, só para voltar para o 0 a 0. Se porventura você investe R$1.000 e perde 70%, agora você tem R$300. Então você precisa valorizar o seu dinheiro em 233,33% para recuperar a perda de 70%. E se porventura você investiu R$1.000 e teve uma queda de 80%, você tem que rentabilizar o seu dinheiro, que agora são R$200, em 400% só para voltar para o 0 a 0. E quanto tempo levaria para você recuperar esse dinheiro perdido? Se você tivesse uma rentabilidade média de 10% ao ano, depois de passar por essas quedas, que é a rentabilidade média de quem investe só em ações no longuíssimo prazo, você levaria 7,3 anos para recuperar sua perda de 50%. Se tivesse uma perda de 60%, você levaria 9,6 anos. Se tivesse uma perda de 70%, levaria 12,6 anos. E se tivesse uma perda de 80%, você levaria quase 17 anos só para recuperar o dinheiro perdido. Você já tinha se dado conta disso aqui? Não perder dinheiro é uma exigência básica para o sucesso nos investimentos a longo prazo, mas infelizmente poucos pensam nisso. A maioria das pessoas investe de maneira totalmente emocional e a maioria é vítima da ganância que domina completamente a sua cabeça. Elas não entendem que todo investimento passa por ciclos de mercado, ou seja, um momento de alta, depois um momento de queda, depois outro momento de alta, depois outro momento de queda e assim por diante. Isso faz parte do capitalismo. Enquanto existir capitalismo, isso vai acontecer. Quer ver como a ganância domina completamente a cabeça da maioria dos investidores? Agora na tela está uma representação de um ciclo de mercado completo, ou seja, um momento de alta seguido de um momento de queda. Olha só como que as pessoas começam a investir em ações. Geralmente elas começam depois que as ações vêm se valorizando há algum tempo. Esse é o chamado momento de otimismo. Aí elas investem, os preços continuam subindo e elas passam a ganhar um pouco de dinheiro e já começam a ficar excitadas, até chegar o momento que elas ficam emocionadas e começam a colocar cada vez mais dinheiro em ações. Esse é o momento que as pessoas dizem, eu sou um cara, eu sou um gênio, eu sei investir, olha aqui, eu tenho uma alta rentabilidade. E aí elas começam a investir cada vez mais em ações, mas chega uma hora que a gente entra no momento de euforia, que é quando pessoas que nunca falaram sobre investimentos em ações começam a contar pra gente que começaram a investir.
Quando esse sentimento de euforia é identificado pelos maiores investidores, por precaução eles começam a vender ações para aproveitar e colocar um pouco do lucro no bolso. Isso por si só já faz com que os preços das ações caiam. E isso gera uma certa ansiedade para quem começou a investir há pouco tempo, porque elas não estão entendendo direito o que é que está acontecendo. Estava subindo e começou a cair? Como assim? Mas o que elas dizem? Tudo isso é temporário, eu sou investidor de longo prazo, então tá tranquilo. Só que aí mais pessoas que investiram lá, quando as ações estavam com preços bem mais baixos, começam a pensar, opa, eu vou colocar um pouco do meu lucro no bolso. Vou vender um pouco de ações porque esse negócio está caindo. E aí, muito mais gente começa a vender e isso faz o preço cair ainda mais. Aí, esses investidores que começaram há pouco tempo começam a entrar na fase da negação, dizendo, não, isso está certo, confia que tudo vai ficar bem. Só que o preço continua caindo e eles começam a ficar com medo, começam a ficar desesperados, porque eles já estão perdendo dinheiro. Até que chega o momento do pânico, quando eles realmente estão perdendo muito dinheiro. Aí essas pessoas nesses momentos começam a se xingar. Como é que eu fui tão irresponsável? Como é que eu fui dar esse mole? Eu estava, poxa, tendo grande lucro e agora estou tendo prejuízo. E aí, o que é que as pessoas fazem nesse momento? Elas começam a vender as suas ações. E aí é mais gente vendendo e isso faz o preço cair ainda mais, até a gente entrar no momento do desânimo, que é quando ninguém mais quer falar de bolsa de valores, que ações é o pior tipo de investimento e ninguém quer começar a investir nisso. Só que logo mais adiante chega o momento da esperança, onde algumas poucas pessoas, mesmo sem acreditar muito, começam a colocar uma fezinha e investir um pouco em ações, porque veem que já teve uma grande queda. Isso faz os preços das ações subirem um pouco. Mais pessoas começam a entrar nesse caminho e vem o momento do alívio, quando as pessoas começam finalmente a ter uma rentabilidade positiva investindo em ações de novo. E aí volta para o momento de otimismo e tudo se repete outra vez. Isso é cíclico, acontece sempre, de tempos em tempos, isso é totalmente natural. Só que a pergunta que eu faço é, em qual momento do ciclo aquela pessoa que comete o erro do cavalo de montaria vê mais risco para investir? Geralmente elas veem mais risco para investir quando os preços das ações estão lá embaixo. E veem menos risco para investir justamente quando os preços das ações estão lá em cima, na fase da euforia. Por isso que tanta gente compra caro, vende barato e perde dinheiro. Mas você concorda comigo que a lógica deveria ser o contrário? O momento de menor risco não é quando os preços das ações estão lá em cima, mas quando eles estão em queda, porque aí os preços estão mais baixos, ou seja, com menor risco de cair ainda mais. Mas dá uma olhada no que aconteceu com o número de investidores na bolsa entre 2010 e 2015, o último ciclo de baixa completo das ações. O número de investidores diminuiu gradativamente. E o momento de maior risco não é quando as ações estão em queda, mas quando elas estão em alta, porque agora elas estão mais caras e com isso o risco de queda aumenta justamente porque os preços já aumentaram bastante. Mas dá uma olhada no que aconteceu entre 2002 e 2008, no último ciclo completo de alta das ações. A quantidade de investidores mais que quintuplicou. Agora dá uma olhadinha no que aconteceu com os preços das ações no momento em que tinha mais gente começando a investir em ações. É isso aí, uma queda inesperada de 58,91% sem dar nenhum sinal que ia acontecer. E bem semelhante ao que aconteceu em 2020, logo depois da queda das ações em 2008, elas logo subiram na especulação de que tudo ia melhorar logo. Mas meses depois dessa alta das ações a partir de 2009, a realidade veio à tona e as ações voltaram a cair e ficaram em queda por 6 anos consecutivos, gerando uma desvalorização de 46,16% nesse período. Quem investiu em ações no início de 2008, no momento que todo mundo estava investindo, levou 9 anos e 3 meses para recuperar as perdas que teve nos anos seguintes. Levou todo esse tempo para as ações voltarem para o mesmo patamar de 2008. 9 anos e 3 meses inteiros no vermelho, tendo prejuízo de 2008 a 2017. Só depois de quase uma década, quem continuou com seu dinheiro investido durante todo esse tempo, recuperou as perdas e ficou no 0 a 0. Só que 10 anos depois, esse dinheiro já valia muito menos, já comprava bem menos coisas no mercado, por exemplo. Porque tudo aumenta de preço com o passar do tempo, né? Tudo isso por quê? Por ter decidido investir somente em ações. Em 2021, as ações já começaram o ciclo de queda e se desvalorizaram, em média, 11,93%. Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu depois da queda de 2008? Anos de queda pela frente, totalizando 9 anos no prejuízo? Bom, o que eu sei é que o investidor sempre em alta não precisa se preocupar com isso. E é aí que entra o segundo erro que te impede de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. O erro da galinha. Como assim o erro da galinha? Você já observou como que a galinha cisca? Ela cisca para trás. O foco dela está atrás, sempre atrás. Me diz, por que é que tantas pessoas decidiram investir em ações lá em 2008?
Porque investiram com base no passado, investiram com base no que estava acontecendo, acreditando que as ações iam continuar subindo indefinidamente. Esse é o segundo erro que você não pode cometer, investir com base no passado. O fato é que, infelizmente, a grande maioria dos novos investidores não sabe exatamente o que está fazendo. A maioria está investindo no que está subindo, na esperança de que continue subindo, achando que o futuro vai imitar o passado e pronto, elas vão ganhar dinheiro como um passe de mágica. E pior do que isso, já que em 2020 as ações derreteram e logo recuperaram os preços que estavam antes das quedas, os novos investidores acham que é sempre assim, que as ações vão cair, logo vão se recuperar e eles não vão ficar anos perdendo dinheiro. Mas isso é uma exceção que aconteceu. Tem gente até que fica aficionada em gráficos, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Olha que coisa maluca! Um gráfico registra o preço do investimento com o passar do tempo e nada mais. Como é que você vai prever o futuro olhando para o passado? Você consegue dirigir um carro para frente, sem bater o carro, importante, olhando só pelo retrovisor ao invés de olhar pelo para-brisa? Mesmo com pesquisas confirmando que 99,9% das pessoas que usam esse tipo de estratégia perde dinheiro, tem muita gente que ainda cai nessa furada. Tudo isso é que eu chamo de primeiro estágio do investimento da esperança. As pessoas olham para o passado, investem o seu dinheiro, depois pegam um terço, se ajoelham e rezam, ou no mínimo ficam torcendo para o futuro imitar o passado. Mas tem aqueles investidores que sabem que não podem confiar no passado para investir o seu dinheiro, já que o que passou, passou e não tem como voltar no tempo para conseguir ter aquela rentabilidade. Esses investidores fazem o quê? Eles pioram a situação, eles cometem o erro do porco. Deixa eu te explicar o que é o erro do porco. O porco é um animal que fuça para frente. Ele está sempre focado no que está na frente. Até é por isso que a maioria das pessoas come carne de porco na virada do ano. Dizem que traz crescimento, evolução, prosperidade. Mas o fato é que esses investidores que cometem o terceiro erro, o erro do porco, que impede qualquer investidor de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eles fazem o seguinte: eles investem com base em projeções e expectativas sobre o futuro. E talvez você não saiba, mas tanto os investidores quanto os especialistas do mercado financeiro erram as suas projeções com uma disciplina invejável. E eles não erram necessariamente porque são ruins. Não, eles podem até ser bons profissionais, inclusive. Eles erram simplesmente porque eles não têm bola de cristal. E o futuro está necessariamente onde? No futuro, poxa vida. Isso é o que eu chamo de segundo estágio do investimento da esperança. Esse é um aperfeiçoamento do primeiro estágio. Nesse caso, as pessoas chutam o que vai acontecer no futuro, investem o seu dinheiro, depois pegam um terço, se ajoelham e rezam, ou no mínimo ficam torcendo para a realidade se adequar, se curvar às suas próprias expectativas ou às expectativas e projeções dos seus gurus de investimento. Poxa, mas Vinícius, eu sigo projeções dos caras aí, uns especialistas que vêm acertando bastante nos últimos tempos. Ó, se você pensou nisso, entende uma coisa, em tempos de alta, todo mundo é gênio. O bom investidor você conhece nos momentos de queda, e a maioria não está preparada para esses momentos. E não é normal você ficar só perdendo durante as quedas da bolsa, porque depois vai render. Não cai nesse papo furado. Normal, pelo menos no meu mundo, é lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Dá só uma olhada no que acontece quando você confia nas projeções dos maiores especialistas do mercado financeiro. Esse é o Boletim Focus, também chamado de Relatório Focus, que é um relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, contendo a expectativa das 130 instituições financeiras de maior relevância no Brasil. Esse aqui é o Relatório Focus de outubro de 2016. A gente pode perceber que a expectativa deles para a inflação no fim de 2017 era de 5,06% e da taxa Selic era de 11%. Fica tranquilo que não é importante você saber agora o que significa inflação, taxa Selic, nada disso. O importante é você focar nas projeções e na realidade. Dá uma olhada em quanto ficou a inflação. A inflação oficial pelo IPCA em 2017 é de 2,95%, sendo que a projeção era 5,06%. Agora dá uma olhada em quanto que ficou a taxa Selic. No fim de 2017, a taxa Selic ficou em 7%, sendo que a projeção era 11%. Mas talvez você esteja pensando, Vinícius, isso não é um fato isolado, antigo? Não, isso não é um fato isolado. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Dá só uma olhada nessa tabela do Boletim Focus, onde eu compilei a primeira projeção que eles fizeram para a inflação, cotação do dólar e para a taxa Selic no final daquele mesmo ano. Na primeira coluna de 2017, você enxerga a projeção para o final do ano de 2017. Na segunda coluna de 2017, você enxerga a realidade, o que realmente aconteceu. Em 2017, você pode ver que em todos os casos, a realidade foi bem diferente das projeções. Em 2018, a mesma coisa. Em 2019, igualzinho. Em 2020, idêntico. Em 2021, tinha como ser diferente? A primeira projeção feita em 2021 para esses indicadores, do final do ano, foram totalmente diferentes da realidade. Você sinceramente acredita que eu, você ou seu guru de investimento, que nós vamos conseguir projetar que as maiores e mais bem pagas equipes de análise econômica do Brasil, que erram todo santo ano? Difícil, né?
Você consegue perceber que não adianta nada ser o bam da matemática, ficar lendo projeções, ficar acompanhando notícias do mercado financeiro? Você consegue perceber que, na verdade, a gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer com os investimentos a partir de hoje? Nem nós, nem ninguém. Se você faz isso hoje, você está só perdendo tempo. Tempo que você poderia estar dedicando para sua família, para ter mais tempo de qualidade com eles, para o seu trabalho, para você ganhar mais e conseguir investir mais dinheiro, para você fazer as coisas que você mais gosta ou para fazer qualquer outra coisa. Se você continuar cometendo esses erros, você vai ganhar algumas coisas, eu confesso. Você vai ganhar ansiedade, preocupação, confusão, aquela sensação de será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Medo ao investir. Você só não vai ter uma coisa, eu te garanto. Não vai ter lucro nas altas e nas quedas da bolsa.